Basicamente aqui foi aonde a gente terminou a unidade um, pelo menos os tópicos mais importantes assim da unidade um. E aqui a gente começa a falar sobre unidade 2. Na unidade 2 ele vai relembrar as principais funções orgânicas, principalmente as oxigenadas, ele fala também sobre as nitrogenadas e fala também sobre, obviamente, hidrocarbonetos. O que que são hidrocarbonetos? Ou seja, carbono, hidrogênio. Ele já falou um pouco ali quando falou de hibridização sobre ligações duplas, triplas e compostos formados apenas por ligações simples, que no caso seria alcanos, ligados seriam os compostos só com ligações simples, alquenos com duplas, alquinos os com tripla. E muitas vezes ele fala também sobre nomenclatura. Pode sim falar sobre nomenclatura. Então, eu optei por não trazer exatamente essa parte de ficar falando sobre cada composto, porque vocês provavelmente devem ter visto muito isso no ensino médio, e é uma coisa que com uma tabela você já resolve. E para não ficar muito longo, eu decidi nem trazer muito isso, só dar algumas dicas do que talvez, se você não tiver muito tempo para relembrar tudo, o que é mais importante de você relembrar um pouco de nomenclatura rapidamente e, e sobre funções, assim, identificação de funções. É muito importante saber diferenciar uma amida de uma amina. Então, a amida vai ser sempre um nitrogênio ligado a um carbono com uma carbonila, e uma amina vai ser sempre um nitrogênio ligado apenas a outros carbonos. Isso aqui é uma amina, que é uma amida. Então, saber diferenciar isso, eu sei que talvez possa ser uma coisa que muitas vezes traz confusão. Mas eu digo que o mais importante mesmo são as oxigenadas, funções oxigenadas, geralmente é o que mais cai, assim, na prova para identificar ou para dar nome, se o professor decidir colocar de fato nomenclatura. Isso vai depender muito, tem professor que foca na aula, em nomenclatura, e acaba sendo o que ele vai cobrar na prova mesmo. Uma coisa interessante que às vezes pode trazer alguns erros é a questão de o que que é um álcool. Por mais que pareça ser uma coisa bem, tipo, tranquila de identificar, álcool é apenas aquele composto, né, que você tem uma hidroxila ligada a um carbono que só tem outras ligações simples, que é o caso desse carbono aqui. Porque ele tem essa ligação aqui a outro carbono e outras duas ligações aqui são hidrogênios, mas aqui essa é uma estrutura de bastão, e aí você não precisa representar, né, os hidrogênios, mas aqui tem dois hidrogênios, né, ligados a esse carbono. E para ser um álcool, ele tem que ser só ter ligações simples aqui, né, em torno. Geralmente a gente fala que álcool é uma hidroxila ligada a um carbono sp3, igual a gente acabou de falar sobre hibridização, por isso que é importante a gente saber esses conceitos básicos. Se você tiver isso aqui, não é um álcool, isso aqui é um enol. Então, tem que ficar atento a isso aí. Inclusive, se tiver um anel aromático, em vez de uma cadeia aberta, e ligado a isso você tem uma hidroxila, isso aqui é um fenol, não é um álcool. Então, é uma espécie de pegadinha, assim, pode acontecer. Por vocês estarem, tipo, por mais que vocês viram todas essas funções, vocês podem acabar
esquecendo dessas coisinhas assim, que, enfim, torna o exercício uma pegadinha. E aí, basicamente, são as funções assim que mais caem. Mas o que vem de mais diferente, assim, e que acaba caindo muito mais até em prova, é não só identificar as funções, às vezes dar um nome para um álcool, ter uma pegadinha dessa, mas é analisar algumas propriedades físico-químicas dessas propriedades físicas, na verdade, dessas moléculas. Então, muitas vezes existe uma comparação de um éter com álcool, perguntando qual é mais solúvel em água, qual possui o maior ponto de ebulição. E aqui embaixo a gente vai fazer um exemplo, e aí a gente vai explicando algumas coisas que influenciam na determinação de qual dos compostos pode ter um ponto de ebulição maior. Normalmente, o ponto de ebulição é uma das características que mais aparece, assim, perguntando, por isso que eu trouxe. Esse também é um exercício que você encontra na Paula Bruce. Isso aqui é do capítulo 1 também, aí, problema 22. E ele pergunta qual a ordem crescente do ponto de ebulição. O ponto de ebulição, ele vai estar diretamente relacionado à capacidade de ter de atração, né, na verdade, entre as moléculas. Então, moléculas muito polares acabam tendo pontos de ebulição muito altos. Então, se tiver um composto iônico, ele vai ter um ponto de fusão muito alto. Quando você tem moléculas que não têm dipolos muito, que, enfim, não é uma ligação iônica e também não é uma ligação de hidrogênio, você acaba apelando para as forças de dispersão. E aí duas coisas vão ser importantes. A capacidade de uma molécula de ser polarizável e a superfície de contato dessa molécula. E vai fazer esse exercício. E no final a gente vai voltar nessa parte de forças de dispersão, que pode ser importante se o professor quiser botar um exercício um pouco mais complicado, assim. Geralmente, nesse tipo de exercício, ele coloca duas moléculas, pergunta qual tem o maior ponto de ebulição e por quê. Ou às vezes ele já fala, tal molécula tem o maior ponto de ebulição e aí pede para você falar o porquê. Então, essas coisas que eu falei agora, geralmente são porquê. Mas vamos para o exemplo que vai ficar tudo mais relacionado. Inclusive, aqui nesse exercício eu tirei print, né? Então, tem uma ordem aqui, escrita aqui, só que essa ordem está errada. Então, a gente vai fazer a certa agora. Então, esqueça essa ordem que está aqui. O maior ponto, vamos começar pelo maior, apesar de ele ter pedido em ordem, né? Ele pediu em ordem decrescente mesmo, então vamos começar do maior, claro. Então, aquele composto que vai ter o maior ponto de ebulição vai ser aquele composto que tiver, nesse caso, é o composto mais polar. O composto mais polar vai ser aquele que tem mais ligações de hidrogênio, né? Que são ligações extremamente polarizadas e que vão dar à molécula uma polaridade muito grande, uma força de atração entre as moléculas muito grande também. Então, o composto com a maior polaridade vai ser esse aqui, que ele tem 3 pontos de interação entre as moléculas. Então, vai ser esse aqui. O segundo vai ser esse aqui, que vai ter 2 pontos aqui de interação muito polares. E aqui a gente tem esses dois, né? Em que tem um ponto de polaridade. E os dois são ligações de hidrogênio, né? No entanto, essa ligação de hidrogênio aqui é mais forte porque você tem um oxigênio
nesse caso, que é um átomo mais eletronegativo. Então, esse aqui vai ser um polo mais forte do que esse aqui. Então, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. Agora a gente não tem nenhuma dessas outras coisas e a gente só pode apelar para as forças de dispersão. Essas forças de dispersão, igual eu falei, ou elas vão ter como explicação, né, em relação a isso, capacidade de polarizar uma molécula ou superfície de contato. Aqui, como a gente tem átomos iguais nos dois, o que a gente pode falar é sobre a superfície de contato dessa molécula. Aqui, nessa molécula linear aqui, sem ramificação, você tem uma superfície de contato maior do que com aquela que não tem, que tem ramificação, desculpa. Então, essa aqui vai ter um ponto de ebulição maior, então vai ser o nosso 5, e esse aqui vai ser o nosso 6. Pode ser o caso de você encontrar algum exemplo que você tenha duas moléculas apolares, como é, por exemplo, tem até esse exemplo no livro dos Solomons mesmo, como essa aqui. Nossa, eu podia escrever a fórmula normal, né? Dois compostos que são apolares. Só que o ponto de ebulição desse aqui é muito maior do que esse aqui. Isso se deve, quando você tem átomos diferentes e as duas moléculas são apolares, você vai apelar pela capacidade de polarabilidade de uma molécula, desculpa, de um átomo. E nesse caso, o cloro, por ser maior, ter mais camadas de valência, desculpa, não mais camadas de valência, mas ter mais, ele está num período mais abaixo, ou seja, ele é maior, ele tem uma capacidade de polarizar sua nuvem eletrônica e atuar mais efetivamente nessa contribuição das forças de dispersão dentro da molécula. Então, caso venha aparecer algum exemplo assim, em que as duas moléculas são apolares, mas que uma delas tem um ponto de ebulição maior, você vai utilizar como explicação essa questão da capacidade de polarabilidade do átomo envolvido, que está presente, no caso, dentro dessa molécula. Outra coisa importante que a gente também vê nessa questão física, dessas propriedades físicas das moléculas orgânicas, é a solubilidade. Na solubilidade, de uma forma bem simples, a gente pode dizer que, e eu acho que esse exemplo vai ser rapidinho também, a gente tem o ciclohexano, que evidentemente é uma molécula apolar, então azinho aqui de apolar, e a gente tem vários solventes, ele pergunta qual que vai ser a menor solubilidade, qual que vai ser a maior solubilidade. A maior solubilidade, na verdade, ele pergunta quais são os solventes, teria a menor solubilidade. A gente pode botar até aqui em ordem crescente, né? Maior solubilidade vai ser naquele que for mais apolar. No caso, o hexano. Mais apolar. Depois disso, a gente vai ter... Aqui a pessoa até desenhou mais ou menos, né, como é que seria a estrutura, né? O hexano é o mais fácil de você pensar como é que ele é. O pentanol, 2, 3, 4, 5. Pentanol vai ser isso aqui. O éter dietílico, vai ser isso aqui. Por isso que às vezes é importante também saber como é que
interpretar o nome e tudo mais, né? Saber a nomenclatura, senão não vai saber escrever isso aqui. E aqui o etanol, beleza. Qual que vai ser a menor solubilidade, né? Então, a maior solubilidade vai ser no hexano, porque ele é apolar, assim como a substância em questão. A segunda maior vai ser naquele que for menos polar, né? O menos polar é o que, entre todos os outros, não vai ter uma ligação de hidrogênio, que no caso vai ser o éter. Ele vai ter aqui um polo, uma carga parcial, né, negativa em cima do oxigênio, porque ele é um elemento eletronegativo, ele vai ter certa polaridade, sim, na molécula, mas não tanto quanto se ele tivesse uma ligação de hidrogênio dentro dessa molécula. Por fim, a gente vai ter esses dois. Os dois têm ligações de hidrogênio. No entanto, essa cadeia aqui carbônica do pentanol vai atribuir um caráter mais apolar a essa molécula. Então, aqui a gente vai ter o segundo, cadê? O éter vai ser o segundo mais polar, mais fácil de solubilizar o composto em questão. O terceiro vai ser esse aqui, por ele ter essa cadeia carbônica maior, ou seja, uma parte maior da molécula vai ser apolar e vai conseguir interagir com o composto ciclohexano. E, por fim, sobrou o etanol, que vai ser aquele composto que vai representar a menor solubilidade do ciclohexano.